Hoje é uma aula para separar meninas de mulheres. Porque sempre depois dessa aula, de fato, a gente faz uma análise muito profunda do seu estado, da sua energia interna, do seu movimento no mundo. Se você se posiciona como uma menina e nada de errado nisso nesse momento, tá? O problema é daqui pra frente continuar nessa postura. É mudar um pouquinho e começa aqui. Sabe, antes de vocês quererem se cobrar tantas mudanças, tantos resultados, entendam que mudanças muito sutis estão acontecendo com vocês. Vocês estão tendo acesso a conhecimentos que muitos profissionais da área da psicologia não têm. Quem aqui faz terapia, e eu não estou desmerecendo o trabalho de ninguém, mas dados de realidade são dados de realidade. Muitas pessoas que já fazem terapia, que já ouviram, né, o diagnóstico de esse casamento não tem mais solução porque houve uma traição. E de repente são pessoas que estão vendo aqui que um olhar diferente pode mudar tudo. E eu não estou dizendo aqui que você tem que negligenciar o problema, muito pelo contrário. Quem passa por um problema, como a infidelidade dentro do casamento, seja do lado da mulher, seja do lado do marido, é um problema grave. E problema, gente, anota aí no seu caderno. Quando a gente está passando por um problema, a gente tem que resolver. Então coloca aí, problema, a gente resolve. E às vezes a gente está passando no nosso casamento situações. Então, por exemplo, marido desempregado durante a pandemia. Isso não é um problema, isso é uma situação, isso vai ser resolvido. Então, situação a gente tem que administrar. Então, mulheres, é muito importante que vocês entendam que problema a gente tem que resolver. E situações dentro do casamento a gente administra. Então, Marisa, eu tenho problemas com meu enteado. Não, você tem uma situação que você precisa aprender a administrar. Marisa, eu tenho uma criança com necessidades especiais. Depois que você buscou todos os recursos, né? Depois que você buscou tudo que dava para ser feito por ele, você está diante de uma situação que você tem que administrar. Administrar com amor. Administrar com amor. Então, na situação, a gente não tem que ficar problematizando. E quando a gente tem problema, a gente não pode fingir que não tem o problema. Por quê? Porque se eu tenho um problema e eu conduzo ele como se fosse uma situação, que é o que a imensa maioria das mulheres fazem, vocês vão aprender na aula de hoje. Quando a gente trata um problema como situação, ou seja, ao invés de resolver, eu fico administrando, o problema vai se agravando. E uma verdade, mulher, é que todo casamento vai acontecer erro. Todo. Não existe casamento, porque todo casamento é formado por um homem e uma mulher, são seres, apesar de conterem em si a centelha divina, apesar de serem imagem e semelhança de Deus, somos seres imperfeitos, a gente vai errar. E o amor que prospera, o amor que tem condições de seguir em frente, não é o amor perfeito, porque o amor perfeito, grava isso que eu tô dizendo pra vocês, o amor perfeito, ele só existe à base de muita hipocrisia. Somente casais muito hipócritas são perfeitos, passam a imagem de perfeitos. Eles estão mentindo, eles estão vivendo na base da mentira, na base do esconder a realidade. Por quê? Então, pessoal, o que acontece, né? É muito importante que vocês entendam que perfeição, quando a gente está falando de seres humanos, isso só existe à base de muita hipocrisia. Uma pessoa para trabalhar na sua casa, ela só vai ser perfeita se ela for muito hipócrita. Então ela quebra uma coisa, ela finge que ela não quebrou, ela põe a culpa em outra pessoa. Aí ela é uma funcionária perfeita, ela não queima uma roupa, ela não mancha uma roupa, ela não quebra um cabo de vassoura, ela não faz nada. Ela é perfeita, né? Então, o que acontece? Seres humanos reais cometem erros. Marisa, mas e erros que estão aí na base do caráter? Eu vou falar para vocês hoje, isso é uma interpretação na grande maioria dos casos. O pano de fundo da traição, ele não é pura e exclusivamente falta de caráter, fraqueza. Isso aqui quem tá falando não é Marisa Morim. Isso aqui quem tá falando é a ciência fenomenológica, a ciência que estuda o comportamento as interações humanas. Porque seu marido não é uma cadeira. Então a ciência que estuda esses fenômenos, que estuda as relações humanas, relação com o pai, relação com o filho, relação com o enteado, relação
com ex-parceiros, relação com atual marido, relação com sogra, relação com chefe, relação com pai e mãe. Essas relações humanas, elas não podem ser olhadas na mesma ótica que se estuda determinados fenômenos naturais. Por quê? Porque aqui a gente está dizendo, aliás, naturais não, de fenômenos físicos, por exemplo. Por quê? Porque aqui a gente está falando de ser humano. Tem outro jeito de funcionar do que as peças, as engrenagens de um motor. Motor de um caminhão, motor de um avião, tá? Então isso é ciência. Eu vou falar aqui em nome de ciência, não é em meu nome. E por isso eu falo com muita segurança, por mais que muitas pessoas possam discordar, e tá tudo bem de discordar, eu vou falar assim mesmo, porque eu quero estar, né, junto, alinhada com a ciência que para mim faz sentido e que tá me ajudando a ajudar milhares de mulheres. Então, primeiro ponto, separar problema de situação. Tratar a traição como situação que foi fingindo que eu não via, ou eu tinha tanto medo de terminar que daí eu fui protelando. Tudo isso são erros cometidos em cima do erro que o outro estava cometendo. E o mais comum é que as mulheres que não têm medo de estudar, as mulheres que não têm medo de desnudar-se, as mulheres que não têm medo de se abrir para o conhecimento, elas descobrem que muitas vezes elas erraram em cima do erro do marido. Então o marido está conversando com outras mulheres, o marido está curtindo fotos de outras mulheres, o marido está usando em demasia as redes sociais, o marido está com um comportamento estranho, o marido está diferente, e ela então, em cima daquilo, ou ela negligencia, ou então, por medo de confrontar, por falta de conhecimento sobre como se posicionar, quando o marido fala, eu não te amo mais, mas não toma providência nenhuma, né, de correr atrás do divórcio, sobre marido confuso. Mostrei para vocês um belíssimo exemplo de posicionamento que muda todo o jogo. E por falta desse repertório, muitas mulheres têm dificuldade de se posicionar quando começam a perceber os sinais de uma traição. Então, não é fingindo que o problema existe, não é tapando a cabeça com o lençol que o fantasma vai embora. O fantasma para de nos atormentar quando a gente olha ele assim, ó. Ele vem, então imagina que esse aqui é meu quarto, tô dormindo sozinha, tenho medo de fantasmas, o fantasma já sabe disso, aí ele vem, aí ele bate a porta para já o coração acelerar. E aí, quando ele entra, ele quer que eu faça o quê? Que eu tape a cabeça, que eu me trema todo embaixo do lençol. Aí ele acha muita graça de vir me assustar toda noite. Mas quando a gente olha pro fantasma e fala, hoje eu vou ter uma postura diferente. Hoje eu vou ter uma postura diferente. Hoje eu vou olhar de frente para esse problema, que é o que vocês estão fazendo aqui. E aí, quando a gente olha de frente pro fantasma, ele fala assim, não tem mais graça, não vou assustar a Marisa, não. Vou assustar a Gabi, que é a minha vizinha aqui do lado. Vou assustar a Gabi, porque a Marisa já não tem mais graça. Se a Gabi fizer a mesma coisa, ele vai ter que arrumar outra vizinha para assustar. Então, é quando a gente olha o problema de frente que a gente resolve, tá? No caso da traição, não tem como fugir disso. Agora, se você já bate o olho no seu marido e fala, você é um mau caráter, ponto e acabou. Ponto e acabou. O que acontece? Você não dá conta? Você não dá conta de seguir em paz. Você pode até não mandar ele embora, mas em paz você não vai ficar. Porque como é que você dorme com uma pessoa que você tem a convicção que é mau caráter? Você não é louca. Então só aqui, já metade de quem passa por esse problema já vai virar uma chave. Peraí, verdade. Por que eu não tenho paz no meu casamento? Por quê? Quando aconteceu o erro, eu julguei que era, eu interpretei que era pura falta de caráter. E por conta disso, então, por mais que eu tenha permitido que ele continue no casamento, porque eu não quero o divórcio, eu não quero que a minha família acabe, mas se eu acho que ele é um mau caráter, eu tô dormindo com mau caráter. Então, eu não vou ter relação íntima com mau caráter, não. Não vou fazer mais as coisas por mau caráter, não. Eu ia lá na igreja dele pra agradar, me desagradando. Eu vou parar de ir na igreja dele, vou mais igreja nenhuma. Aí pronto, começa a formatar um divórcio com o discurso de que perdoou. E não perdoou. Isso não é perdão. O perdão ele traz paz. Tá, Marisa, eu vou olhar então e vou pensar o oposto, né? Porque é uma tendência ser humano, mulher, emocional, tem uma tendência de 8 a 80. Então, se não é mau caratismo, é um anjo?
Marisa, como é que eu sei se ele errou? Ah, é muito fácil você interpretar que é puro mau caratismo. Até porque o que não vai faltar no mundo é mulher para te falar isso. É mulher para te falar. Não tem lógica, ele é mau caráter. Ah, ele já errou 2 vezes, mau caráter. Claro que ele errou 2 vezes. Ele errou a primeira, você não soube se posicionar.